Amados irmãos, paz seja convosco, aqui quem vos fala é o Cooperador Douglas. E em nome de Jesus vamos dar início a mais uma meditação maravilhosa que vem do Eterno em nome do Senhor Jesus. Que o Eterno possa abrir seu entendimento para receber essa mensagem maravilhosa. O tema é muito importante, meus irmãos. Da onde viria o Messias? De qual tribo? Identificar das 12 tribos, qual tribo foi eleita, qual tribo foi escolhida para proceder, vir o Messias, a sua genealogia, meus irmãos. Mas antes disso, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, que Deus possa falar grandemente contigo nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, independente da hora que você esteja vendo este vídeo, em nome de Jesus, meus irmãos. Amados, quando nós abrimos as escrituras no livro de Lucas 3, do versículo 23 adiante, Lucas 3, 23 adiante, olha que interessante, nós vemos a genealogia de Jesus, mas ela acaba ali em José e ela começa lá no passado através de Adão. E Adão a Deus, da forma que Deus criou o homem ali e soprou nas suas narinas e ele se fez alma vivente, ele se tornou um ser vivente, porque ele já estava conduzindo o fôlego de Deus. Mediante isso, meus irmãos, você já se perguntou no seu coração de qual genealogia, de qual tribo Jesus Cristo veio? Porque sabemos que há 12 tribos, então temos vários tipos de chamado, mas só que uma foi eleita. Só de pararmos para pensar, como o primeiro rei de Israel foi Saul, será que seria da descendência de Saul? Já se perguntou, será que Saul conduziria o Messias ungido, o Mashiach? Olha que interessante, né? Será que veio dele ou veio de outra? Vamos meditar em nome do Senhor Jesus? Eu quero deixar aqui o primeiro texto para os amados irmãos em nome de Jesus, Gênesis 49. Amados, pegue uma caneta, pegue um livrinho e vai anotando para que você possa meditar. Depois de você escutar, você vai meditando para ver se procede de Deus, meus irmãos, em nome de Jesus. Olha que interessante, o título é Jacó abençoe seus filhos e morre. Então ali ele começa a falar, dialogar com os seus filhos, está abençoando os seus filhos e uma coisa muito importante, dando uma profecia para os seus filhos. E o que, olha aqui que interessante, eu quero ler do capítulo 49, versículo 8. Eu quero falar sobre Judá. Olha que interessante, olha o que ele diz para Judá. Judá não era uma cidade antes, ele era um filho de Jacó. Olha que interessante, Judá, a ti louvarão os teus irmãos. Opa, a ti louvarão os teus irmãos. Então você vê, os irmãos deles teriam uma concordância com Judá, que era um filho. Olha que interessante, a tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos do teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da presa, subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem um legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. E eles se congregarão os povos, e ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa. Mas excelente ele levará a sua veste, e ele lavará a sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas. E os olhos serão vermelhos de vinhos e os dentes brancos de leite. Então olha que interessante, meus irmãos, a particularidade que Judá, sendo um filho de Jacó, recebe. Olha, os seus irmãos, eles concordarão contigo. Eles vão fazer o quê? Louvarão os teus irmãos. Os teus irmãos, eles te louvarão, Judá. Olha que interessante. Então vamos adiante, nós sabemos que Judá ele já tem uma particularidade da profecia através de Jacó, entregando para ele. Samuel 7, olha que diz claramente, versículo 15. Olha quem foi o primeiro rei
quem foi o primeiro rei de Israel. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa, ó teu reino, serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Irmãos, para pensar somente um pouquinho. Saul era da tribo de quem? Nós vamos identificar, eu não vou falar agora, mas lá no final eu vou apresentar da onde ele era. E era para ser sobre ele a promessa, não da tribo de Judá. Mas só que olha que interessante, aqui Davi, ele veio da linhagem de Judá, ele foi eleito, ele foi escolhido logo depois de Saul. Mas só que olha que interessante, Natã, quando está falando ao rei, que naquela época o rei era Davi, e ele diz: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será firme para sempre. Olha que interessante, uma profecia dada através de Natã, falando para Davi que queria edificar um templo naquela época, mas só que ele não poderia, porque nós podemos meditar porque ele não foi digno de levantar esse templo e ficou para o seu filho Salomão, mas ele queria edificar, mas o Senhor falou: opa, peraí meu filho, e usou o seu servo Natã para entregar a ele. Amém? Então, meus irmãos, adiante, no livro de Salmos 89, do versículo 27 e 29, olha o que diz: também por isso lhe darei um lugar do primogênito, falo-ei mais elevado do que os reis da terra, e a minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu conserto lhe será firme, e conservarei para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu. E olha que interessante, nesse salmo de número 89, o título diz assim, ó, olha o título que diz: traz a memória e o pacto de Deus com Davi, o fim de que Deus livra o seu povo dos males presente. Então olha que interessante, aqui, voltando lá, recapitulando para nós não perder o nosso raciocínio, meus irmãos, vemos que Jacó, ele abençoa a tribo de Judá, ou seria Judá, o seu filho. Dali todos a tribo se colocaria perante a ele em concordância. Olha que interessante, quando nós lemos Samuel 7, também já ali Davi já sendo rei, e ali foi tirado Saul, ele já começa a receber uma promessa de um descendente, da raiz dele viria um Salvador. E olha que era para estar sobre quem? Saul, mas Saul se apartou de Deus, se afastou, saiu dos seus estatutos. E aqui no livro de Salmo, Deus ele traz a memória a Davi, porque a minha promessa está sobre ti, Davi. A sua linhagem será bendita, será maravilhosa através da tua linhagem. Então nós identificamos no livro de Salmos 89. Amém, meus irmãos? Já deu para entender mais ou menos aí alguma coisa, né? Se você não estiver entendendo, comenta aí o que ficou com dúvida, nós iremos responder em nome do Senhor Jesus. Então nós identificamos que Davi, ele tem uma particularidade tremenda com Deus. Mas só que lá no passado, antes que a tribo de Judá fosse tribo de Judá, ela foi abençoada através de uma pessoa que se tornou tribo para aquele povo. Nós vemos que as 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó. Amém? Ó, vamos comentar aqui no livro de Atos 13, do versículo 16 adiante. Olha que interessante. Vamos ler do 16 ao 23. Ó, e levantando-se Paulo e pedindo silêncio com as mãos, disse: varões israelitas, e os que temais a Deus, ouve, ó Deus, ouve. Ó, o Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo, sendo ele estrangeiro da terra do Egito, e com braços poderosos o tirou dela,
e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhe por sorte a terra deles. E, depois disso, por quase 450 anos, lhe deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus deu por 40 anos a Saul, filho, que quis varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou como rei a Davi, o qual também Deus testemunhou e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para o Salvador de Israel. Olha que interessante, né, meus irmãos? Nós identificamos aqui através do discurso de Paulo na sinagoga. Ele estava ali em Antioquia, ele estava ministrando na sinagoga, e ele trouxe a memória daqueles que estavam dispersos, da onde sairia o eleito, o escolhido. Então ele puxa lá atrás, quando o povo estava preso no Egito, quando o povo estava 40 anos andando no deserto. Você esqueceu disso, meu irmão? Estou aqui hoje para lembrar. Eles estavam sem paradeiro. E aqui ele fala ali, ainda depois disso, 400 anos, Deus deu juízes profeta a Samuel. E depois pediram um rei. E esse primeiro rei foi da tribo de Benjamim, meus irmãos. Saul era da tribo de Benjamim. Era para estar sobre ele a descendência. Mas só que ele se apartou do caminho do Senhor. E quando ele se apartou, ele não se arrependeu. Ele ainda praticou muita maldade em seus atos. Mas veio um varão. Olha o que diz as Escrituras, 22. E quando este foi retirado, ele levantou como um rei, Davi, o qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para a salvação de Israel. Aleluia, glória a Deus, maravilhoso és o Senhor. Olha que interessante, meus irmãos. Hoje você pode pronunciar com seus lábios, através das Escrituras, que você sabe, em nome de Jesus, qual é a descendência que veio, qual é a tribo que procedeu o Messias, meus irmãos. Da tribo de Judá, meus irmãos. Ela poderia ter chance de ser de Benjamim, mas só que Saul se apartou, o Senhor retirou seu espírito sobre ele, mas Deus depois levantou, usando Paulo e testificando em concordância com as Escrituras. Você vê que Samuel profetizou que Deus retirou Saul, mas pôs sobre quem? A Davi, quando queria fazer o seu templo, e usou um profeta, Natã, para pronunciar essas palavras. Judá, olha que interessante, ele recebeu dali do seu pai Jacó a fala que os teus irmãos inclinariam, ajudarão, congregarão com eles. Olha que interessante, ele ia unificar as 12 tribos. Muito bom, né, meus irmãos? Saber da onde veio a linhagem, qual tribo, das 12 tribos, qual tribo veio Jesus Cristo. E, meus irmãos, para que o vídeo não fique longo, eu quero deixar o último versículo que se encontra no livro de Apocalipse, mais uma confirmação em nome do Senhor Jesus, que Jesus Cristo é da tribo de Judá, da linhagem. Olha o que diz em Apocalipse 5, versículo 5. Aqui é um acontecimento quando Jesus Cristo subiu aos céus. Capítulo 5, versículo 5. E disse-me um dos anciões: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, meus irmãos, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Olha que interessante, o livro está na mão de Cristo Jesus e ele foi digno, ele se achou
para desatar esse selo, mas hoje não é essa a mensagem é essa, meu irmão. Ele é da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. Abra o seu coração, entenda que Jesus Cristo hoje ele está abrindo o seu entendimento em nome de Jesus para você receber essa mensagem maravilhosa, meu irmão, em nome de Jesus. Que você possa ficar com essa meditação. Pegue um livro, pegue uma caneta, anote tudo, meus irmãos, em nome de Jesus, para a sua meditação, para buscar o aperfeiçoamento do santo. E quando alguma pessoa questionar ou perguntar para você de onde procede a linhagem de Cristo Jesus, será que é de Benjamim? Será que é de Dan, Zebulon? Da onde veio? Será que é de Judá? Será não, meu irmão, é da tribo de Judá. É da tribo de Judá, meu irmão, testificado entre os discípulos, entre os profetas, que foi levantado da parte de Deus. Aleluia, glória a Deus. Exalto a Deus pelo conhecimento que tem nos dado em nome do Senhor Jesus, para que a nossa fé não seja em vão, mas sim cheia do Espírito Santo de Deus, ser apto para ensinar, retaguir todo tempo, todo momento, pronunciando a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Que o Senhor te abençoe e te guarde nesta tarde, nessa manhã, neste dia maravilhoso, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. A paz seja contigo. Até a próxima, em nome de Jesus.